Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática no 6º ano. Como de costume, a gente vai fazer a correção do exercício da aula anterior. Então, pegue um caderno de vocês para anotar, certo? E corrigir a atividade. Vamos lá para a primeira questão? Primeira questão. Na atividade diz o seguinte: para entrar em uma agência bancária, as pessoas devem passar por uma porta giratória, que funciona no sentido horário. Maurício adentrou nessa porta giratória conforme representado no desenho abaixo. Então, a gente tem a representação inicial da porta giratória, onde é que está Maurício, certo? E ele pergunta, qual é a posição de Maurício após a porta dar um giro de meia volta? Então, quando der meia volta, que posição vai ser? Vai ser a alternativa A, B, C ou D? Vamos conferir? Vejam só. Vejam aí. Posição inicial, aí ele dá um quarto de volta, né? Isso. Depois, mais um giro, que é a metade, né? 2 vezes, que ele vai girar essa porta para dar meia volta. E aí, a gente encontra a posição que ele tá, certo? Então, a alternativa correta é a letra C, a posição quando ele der meia volta. Na segunda questão, é o seguinte. Os dois ângulos formados pelo ponteiro de um relógio às 8 horas medem. Então, ele quer saber quanto é que mede esses ângulos. Se na alternativa A, B, C ou D. Lembrando que para ser um giro completo, tem que ter 360 graus. Então, vamos conferir como é que a gente resolve? Primeiro ângulo que a gente vai ver é esse do vermelho aí. Quanto equivale? De 12 horas a 8 horas, equivale a quanto? Certo? Se uma volta tem 360 e ao todo temos 12 horas, dividimos 360 graus por 12, que dá 30 graus. Aí, se a gente já sabe que cada hora é 30 graus, e se de 12 a 8 horas são 8 horas, multiplicamos 30 vezes 8, que dá 240 graus. Esse é o ângulo aí que tá em vermelho. Aí o azul é o complemento. O que falta aí para 360? Que a gente pode fazer 360 menos os 240, que dá 120, ou multiplicar, certo? Sabendo que cada hora é 30 graus. Se é de 8 para 12, falta quantas horas? 4. Então, multiplica 4 vezes 30, 120. Portanto, a alternativa correta é a letra C, 120 graus e 240 graus. Ok? Então, a gente vai aí para a terceira questão. Observe as imagens abaixo e relacione com o tipo de ângulo. Temos o ângulo aí, certo? Na figura A, na alternativa A, B e C. Qual é que corresponde a cada um? O ângulo reto é o ângulo cuja medida é igual a 90 graus. A única figura que corresponde a 90 graus é a C, certo? Que é aí o desenho de um quadro. Quando a medida do ângulo é menor que 90 graus, então a abertura ela é menor que 90 graus, dizemos que ele é um ângulo agudo. Qual é que tem abertura menor aí? A figura da alternativa A. E se a abertura do ângulo for maior que 90 graus e menor que 180 graus, então ele é definido como ângulo obtuso. Então, a abertura é maior que 90 graus, que aí é do laptop, certo? Que é a alternativa da figura B. Quarta questão. A roda gigante de um parque de diversões gira em torno de um eixo. Uma volta completa corresponde a um movimento de 360 graus. Ou colocamos aí o símbolo do grau, tá? Nesse momento, 4 personagens estão posicionados na roda gigante. Em relação à posição indicada pela seta, o personagem que está a 270 graus. Então, a posição inicial é aí da figura, certo? Do menininho de cabelo amarelinho aí, que está cacheadozinho. Aí ele quer saber qual é desses personagens que está a 270 graus. Aí o que é que a gente recapitula? Um giro completo é 360 graus. 360 graus a gente divide por 4, né? Que aí são 4 personagens, que dá 90 graus. Então,
A cada giro desse, a cada um desse, é um 90 graus. Então, do menino da posição inicial para a menina de óculos dá 90 graus. Mais 90 graus ao menino que está embaixo, dá o quê? 180. Com mais 90 graus, 270. Então, vai ser a menina que está com um laçozinho na cabeça. Alternativa C. Quinta questão. Observe a figura abaixo. Então, a gente tem uma carinha feliz aí. E se ela sofrer um giro de 90 graus no sentido horário, sua imagem será qual? Será a alternativa A, B, C ou D? Qual que vocês marcaram? Vamos ver? Se é no sentido horário, então ela gira dessa forma, certo? Se é 90 graus, é só um quarto de volta. Então, a carinha que representa é a alternativa A. E hoje, a aula de hoje, a gente vai começar relacionada à geometria, aos polígonos. Vamos identificar quais são essas figuras de polígonos, os nomes que damos a eles, certo? Então, vamos primeiramente saber quais são os conteúdos. Os conteúdos que vamos estudar, abordar hoje na aula, é sobre a análise dos elementos de um polígono, os lados, os vértices, os ângulos internos e as diagonais. A comparação entre polígonos quanto às suas características como lado, vértice e ângulos. Então, vamos identificar cada um desses. O que seria lado, o que seria vértice e o que seria ângulo. Classificação dos polígonos em regulares e não regulares. Para começar, a gente vai entender a ideia aí de polígonos, certo? Observem nessa imagem que temos objetos de madeira, em madeira. E eles são figuras geométricas. E aí o professor ele diz o seguinte: contorne no caderno as partes destacadas desses objetos de madeira. Então, as partes que estão destacadas em vermelho, ele pediu para que você desenhasse no caderno. E a gente vai verificar que figuras ocasionou, certo? Obtemos esses tipos de desenhos, que foram essas figuras que vocês estão vendo aí na imagem. Vocês podem perceber que aí essa representação está representando figuras geométricas que a gente vai ver se são polígonos ou não. E aí, o que é que ele fez, esse professor? Ele separou em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. No grupo 1, ele diz o seguinte: é formado apenas por segmentos de reta. Então, todos aí estão com segmentos de reta. Traçou um traço, que é dito como uma reta, certo? Cada uma dessas contornos vamos chamar de linha poligonal. Então, cada tracinho desse que foi feito é chamado de linha poligonal. No grupo 2, já não é totalmente formado por segmentos de reta. Então, a gente diz que eles cada um desses contornos forma uma linha não poligonal, não representa uma linha poligonal. Por quê? A gente tem um círculo, em momento, na figura 2 aí, ela tem dois segmentos de reta, porém o outro de um semicírculo, arredondado, formato arredondado. Então, aí a gente não identifica como uma linha poligonal. Só quando temos aí traços de retas, tá bom? E aí, o que seriam, então, essas linhas poligonal, professora? Vamos verificar nessa imagem? Temos aí o ponto A, ponto B, ponto C. Relembrando que, o que seria ponto? Aí ele é representado por letra maiúscula, como está na figura aí, certo? E está interligada por retas, por segmentos de retas. Temos a outra figura também, né? Isso que eles estão essa linha que está passando entre os pontos é chamado de linha poligonal, que é uma linha do plano formado apenas por segmentos de retas consecutivos, que não estão em uma mesma reta, ou seja, traçou uma reta, depois colocou o pontozinho, traçou a outra reta, né? Aí fez o ponto B, depois traçou outra reta, fez o ponto C, e aí sucessivamente, deu sequência a essas retas. Mesma coisa na figura do triângulo, tem um ponto aí D, traçou para o ponto E, depois para o ponto F, interligou até o ponto D e formou um triângulo. Isso aí é chamado de linha poligonal, tá bom? Então, dizemos que dois segmentos de retas aí são consecutivos, como a gente viu, se uma das extremidades de um deles é também extremidade do outro. Nas figuras que estamos representando aí, os segmentos A, B,
B e C são consecutivos, assim como na segunda figura, D e E e F são consecutivos essas linhas de reta, e aí a gente diz que é uma linha poligonal. E essas linhas poligonais, a gente determina ela de duas formas, a aberta e a fechada. Como assim, professora? Vamos ver aí as figuras? Na figura aberta tem uma brecha, não é totalmente interligada às retas. Então, a gente tem as não simples, há segmentos que se cruzam, e, no caso aí, quando ela for fechada, né, essas linhas, temos na figura aí. Agora, se ela for simples, não há segmentos que se cruzam. Então, a gente tem duas opções, quando elas se cruzam e quando elas não se cruzam. Na aberta, temos aí exemplos da aberta, em que está tracejado aí abertozinho, que a gente não interliga. E elas têm um ponto em comum, está se cruzando ali, a reta está tocando na outra. E quando não está se tocando as retas, como é a linha aí poligonal, que a gente fez um M, por exemplo, um triângulo quase fechado. Nas fechadas, são os polígonos aí, que eles são simples, que eles se cruzam também, mas é toda fechada. E as que não se cruzam, que ela é toda fechada, mas ela não tem ponto em comum, ela não se cruza, tá? Então, há esses dois tipos de linha poligonais. Lembrem, tá? Lembrem aí. Temos as linhas abertas e as linhas fechadas. Na linha aberta, ela pode ser não simples, que é quando se cruza, e simples, quando não há segmento que se cruza. E pode ser fechada, também ser não simples e simples, tá? Então, vamos para a próxima. Colocando em prática aí. Classifique cada uma das linhas poligonais desenhadas por Carlos em aberta ou fechada e em simples ou não simples. Acabamos de ver sobre isso, né? O que seria uma linha aberta ou fechada, se é simples ou não simples. Então, temos 4 figuras aí que ele fez um aplicativo. E ele quer saber qual é a simples, qual é a fechada, qual é a não fechada. Quando não tem cruzamento, não é isso? Aí a gente chama ela de simples. Aí é como é que a gente pode ver na figura, que tem um tracinho verde. Só que ela é aberta ou fechada? Ela é aberta, não tem um outro traço para complementar a figura, não é isso? Já a setinha, ela é toda fechada, também não se cruza as retas, então ela é simples e fechada. Já que está com um traçozinho azul, ela se cruza e é fechada. Então, ela é não simples e fechada. E a que está em traços amarelos vai ser o quê? Vai ser aberta e não simples. Vamos verificar? Vejam aí. Abertas e simples é a figura, o tracinho verde. Abaixo dela é fechada e simples. A do outro lado, fechada e não simples. E a amarelinha que está aí da figura, ela é aberta e não simples. É assim que a gente identifica as linhas poligonais. E o que seria então, professora? A gente viu que seria linhas poligonais, mas o que é polígono? Então, professora, olhem aí. A união de um polígono fechada com sua região interna chama-se polígono. Como assim? Temos um polígono fechado, um poligonal fechada, que é só os traços das linhas, certo? E a junção dela, mais a região interna, o que tem dentro desse polígono, desse poligonal fechada, vai ser igual a um polígono. É o complemento dessa linha com a região interna, forma um polígono. Então, o polígono nada mais é que a figura plana delimitada por uma linha poligonal simples e fechada. Então, toda linha simples e fechada é um polígono. E a palavra polígono, ela vem de origem grega. Poli significa muitos, gono, ângulos, ou seja, muitos ângulos. Então, polígono, a definição sua, né, é de muitos ângulos. Então, o que seria polígono, então, professora, recapitulando, é uma figura plana em que a linha poligonal, ela tem que ser simples e fechada. É a junção da linha simples com sua região interna que vai formar um polígono. Então, vem na situação anterior que a gente classificou, né, as suas linhas poligonal simples, fechada e aberta
né? Fechado ou aberta, simples ou não simples. Então, dessas figuras que vocês viram, qual delas é um polígono? A figura 1, 2, 3 ou 4? Qual delas? Ela tem que ser simples e fechada. Qual delas seria a alternativa? Pensaram aí? Já sabem? Vamos verificar? Vai ser a figura da seta. Ela é uma figura, certo? Que tem linha poligonal simples e fechada. É a única que é fechada totalmente e com linhas simples. Então, verificando aí. Classifica as figuras abaixo em polígonos ou não polígonos. Temos 6 figuras. Quais delas seriam polígonos e não polígonos? Para ser polígonos, é a junção de segmentos de retas em que a gente tem a linha, né, totalmente fechada. Não polígonos é quando há um arredondamento, não é composto totalmente por retas, certo? São arredondadas, são formas arredondadas ou quase arredondadas. Então, o triângulo seria um polígono? E aí? Ela é composta por segmentos de reta, né? A outra figura que está desenhada em verde, ela tem segmentos de reta, mas ela tem um formato também arredondado. Temos a estrela, formada por segmentos de retas, o círculo, né, que é um formato arredondado, o retângulo e ali um semicírculo. Vamos verificar? Os polígonos são os que estão tracejados com linhas retas, que é o triângulo, a estrela e o retângulo. E os não polígonos que têm formas arredondadas. Podem ser compostos por segmentos de retas, mas que em algum momento ela tem uma curvatura, é arredondada. Então, o que é que a gente viu agora? Para identificar o que seria polígono e o não polígono. Polígono é uma figura totalmente fechada. Todas elas são, porém, para ser um polígono, tem que ser segmentos de reta, que é no caso dessas 3 figuras. E agora a gente vai entender os elementos desse polígono. Identificamos, né, como identificar um polígono, e agora a gente vai ver quais são os elementos para ter de um polígono. O que é que ele tem? Ele é composto por vértices, que são pontos que unem diferentes lados de reta. Os lados, que são segmentos de reta, que unem vértices consecutivos. Ângulos internos, que são ângulos formados pelos lados consecutivos e que estão na parte interior do polígono, como a gente verifica nessa imagem. Esse polígono aí, ele é um quadrilátero porque são 4 lados. Os ângulos internos, que é o do ângulo A, D, C e B. E temos os lados, que é os segmentos de retas. Os segmentos são os lados. E a gente pode verificar quantos lados tem? 4 lados. Quantos ângulos tem? 4 ângulos. E os vértices? Os vértices é um ponto de encontro dessas retas, aquele pontozinho em comum. Pontozinho que está interligando o ponto do lado A e D, D e C, C e B, B e D. Então, os vértices aí seriam A, B, C e D. Entendeu? Então, aí, como é que a gente identifica? Vértice é o ponto de encontro desses segmentos de reta. Temos os lados e temos os ângulos, que é os ângulos internos. Com quantos pontos formamos um polígono? Podemos formar com quantos pontos aí um polígono? Vamos pensar? Com um ponto. Veja, se eu traçar segmentos de reta em um ponto, fica tudo aberto, né? Não tem nenhum momento ali só tracejando linha. Não podemos, então, formar um ângulo. Se eu traço 2 pontos e interligo a reta, também não me dá um polígono. Me dá só um segmento de reta. Já com 3 pontos, eu posso, sim, formar um polígono, que, nesse caso, é o triângulo, que tem 3 lados. Quando eu traço 3 pontos e interligo esses segmentos de reta, me forma um triângulo. É só vocês verificarem aí na casa de vocês, com palito de dente, fósforo, pegar 3 palitinhos e interligar eles. Aí vocês vão identificar a figura de um triângulo. Pegar 4, vai formar um quadrado, certo? Então, a partir daí que forma um triângulo com 3 pontos, a gente pode dar os nomes a esses polígonos, certo? Que a gente dá de acordo com seus números de lados, vértices ou ângulos internos.
No caso, temos o triângulo, que ele é composto por 3 lados, né? Dentro dele temos 3 ângulos e 3 vértices, que são 3 pontinhos, como a gente viu na figura anterior. O quadrilátero, que é formado por 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. O pentágono, que são 5 lados, quando a figura poligonal tem 5 lados, é chamada de pentágono, que ela tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. O hexágono, que é 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos. O heptágono, que é 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos internos. O octógono, que é 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos internos. O eneágono, que é 9 lados, 9 vértices e 9 ângulos internos. E o decágono, que é 10 lados, 10 vértices, 10 ângulos internos, ok? Essas são as principais figuras, mas a gente tem depois de 10 lados, temos de 11, 12, 13, 14, 15 lados. Fica aí de dica para vocês pesquisarem os nomes dos polígonos, que vocês vão verem a partir do 10, quais são esses nomes que tem, certo? Formado depois de ter 10 lados, 10 ângulos, 10 vértices, ok? Então, a gente conheceu aí os nomes dos vértices. Então, dentre esses polígonos que vocês estão vendo aí, ele é composto por 5 lados, não é isso? Temos 5 segmentos de reta, então são 5 lados. São 5 vértices, que são 5 pontinhos, né? Só você colocar um pontinho no ponto D, C, B, A e E. Se é 5 lados, são chamados de polígonos pentágonos. Mas qual a diferença que a gente encontra nesses polígonos? A figura 1 é igual à figura 2, que é igual à figura 3? Não, né? Não são. Vejam aí. Observe o que é que tem de diferente entre essas 3 figuras. Todas elas têm 5 lados. Todas elas são chamadas de pentágono. Tem 5 lados, tem 5 vértices e tem 5 ângulos. Mas são diferentes, porque a medida aí dos segmentos são diferentes. Na figura do meio, os segmentos são iguais. Já na figura 1 e na figura 3, não são. E é isso que a gente vai verificar agora, que é justamente identificar o que seria o polígono regular e o polígono não regular. O polígono regular são os polígonos cujos lados e ângulos internos têm a mesma medida. Os lados são iguais, como verificamos nessas 4 figuras aí. Todos esses lados são divididos com medidas iguais. Se o lado for 1, todos os outros lados vão medir 1. Se o lado for 2, também vai medir igual. Certo? E temos os polígonos irregulares, que são os polígonos que têm ao menos um de seus lados com a medida diferente das demais, ou um de seus ângulos diferente dos demais. Os ângulos não são iguais. Como a gente vê aí nessa figura do triângulo, que ele é um triângulo que ele não tem as medidas totalmente igual. Um lado dele é diferente do outro, dos outros 2 lados. E o outro polígono, né, também ele é irregular. Vejam que as medidas dos segmentos não são iguais. Então, fica fácil da gente identificar, né, o que seria um polígono regular e não regular. É só observar seus lados para identificar o que seria um regular e um não regular. Regular, medidas iguais, retas iguais. Irregular, pelo menos uma medida desse segmento não é igual, tá bom? E também temos ainda, para identificar esses polígonos regulares e não regulares, em polígonos convexos e polígonos não convexos. Então, para ser convexo, é quando a gente traça segmento, coloca pontinhos dentro da região interna, certo, desse polígono, e traça uma reta. Se a reta ficar dentro da figura, a gente chama de convexo. Se ficar fora da figura, como é que a gente está vendo no outro lado aí do não convexo, aí a gente chama de não convexo. Então, convexo seria o quê? Segmentos de reta que unem quaisquer 2 pontos da região interna ao polígono. Ficam inteiramente contidos nele. E não convexo, existe pelo menos um segmento de reta cujas extremidades estão no interior desse polígono, sem que todos os seus pontos estejam no interior do polígono. Então, vamos verificar aqui. Qual dessa figura aí
A figura 1, a figura 2 é um polígono convexo, é um polígono não convexo, que a gente pode também chamar de côncavo, certo? Quando vocês ouvirem a palavra côncavo, é porque o polígono ele é não convexo. Então, temos a figura 1, que é um quadrilátero, que tem 4 lados, certo? Temos a figura 2. Quantos lados são? 5 lados, né? Que aí a gente chama de pentágono, né? Mas qual é o polígono convexo e o não convexo? Vamos traçar pontos, como a gente pode verificar aqui, ó. Sigam aí a setinha, nessa segunda imagem. Se eu coloquei o ponto A, o ponto B, ok? Então, ele pertence à região poligonal. Já o polígono simples convexo, tracei lá o ponto C e o D. Pronto, tracei a reta agora. Coloquei a reta aí do segmento AB. Ficou dentro da região. Então, a figura do quadrilátero é um polígono convexo. Tracei aí a reta na figura 2. Não ficou dentro da figura. Portanto, é um polígono não convexo, que é chamado de côncavo. Ok? Deu para identificarem? Certo? Recapitulando o que vocês aprenderam hoje. Entenderam que ele seria linha poligonal. Como identificar o que é um polígono. Quais são os elementos de um polígono, que é o lado, ângulo, vértice, certo? Se o polígono, como ele é um polígono regular, não regular. E se identificar o que é um polígono simples, convexo, e um polígono simples, côncavo, que não é convexo, ok? Então, uma curiosidadezinha só para vocês identificarem, que os polígonos, né, assim como o tema dessa aula faz parte da nossa vida, os polígonos eles estão presentes nos objetos, na arquitetura e na arte. Como podemos, por exemplo, os pintores do Renascimento, os mais modernos, eles sempre utilizam dos polígonos em sua obra de arte. Como a gente pode verificar aí esses 3 exemplos de obras de arte que utilizam dos polígonos para fazer sua arte. Então, além de fazer parte da nossa vida, da nossa arquitetura, se vocês observarem na casa de vocês, vão ver várias figuras geométricas nos objetos, tá bom? Então, fica essa curiosidade para vocês, que a arte também se mistura com matemática. E quero agradecer pela aula de hoje, tá bom? Fiquem aí. Até a próxima aula.